Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. A cada instante, mais pessoas chegam até o nosso espaço, pessoas que estão querendo entender melhor o nosso país, pessoas que estão preocupadas com o nosso futuro, com a nossa realidade. Se esse é o seu caso, você está chegando agora, você aqui é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal. Se gostar das nossas reflexões, compartilhe com seus amigos, convide-os para vir para cá também. E mande seus comentários, as suas opiniões, porque aqui são sempre lidas e são sempre muito importantes. Não esqueça de dar o joinha, porque ajuda a gente a chegar mais longe ainda, né? Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando analisam o governo Bolsonaro, analisam a nossa realidade, vocês têm a impressão, vocês se flagram com a perspectiva da gente estar vivendo no meio de um manicômio, no meio de um hospício. E quando você olha com mais atenção, você começa a perceber que o hospício principal é o governo federal. O governo federal, ele parece um pouco aquele conto do Machado de Assis, chamado O Alienista, que já virou domínio público, então você pode encontrar na internet, é muito gostoso, é muito divertido e tem muito a ver com o que nós estamos presenciando aqui no nosso país. Esse conto do Machado de Assis fala de um médico psiquiatra que viajou o mundo inteiro pesquisando doenças mentais, distúrbios mentais, retorna ao Brasil e cria uma clínica psiquiátrica, um hospício, no município de Itaguaí, se não me falha a memória, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se foi Itaguaí ou Itaboraí. Bom, e ele vai pegando todas as pessoas que ele acha que são doidas e vai internando dentro desse manicômio. E a cidade começa a ficar preocupada, porque todo mundo que passava perto, que entrava, o doutor Simão Bacamarte era o nome dele, ele internava. Tem uma revolta na cidade, chamada Revolta dos Canjicas, comandada por um barbeiro, né, que chamava seu Canjica, enfim. E a trama vai tendo idas e vindas, tem espertalhões no meio dessa história, e no final, o doutor Simão Bacamarte ele chega à conclusão que ele era o doido. E ele se interna, ele se isola. Bom, que a realidade pegasse alguns desses elementos e transformasse num fato, isso para nós seria um negócio muito interessante e confortante, saber que o presidente da República, ou ele foi se tratar dos seus problemas psiquiátricos, ou ele foi responder criminalmente pelo genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. Quando a gente olha para os personagens desse governo, a gente vai tendo sempre a impressão que um é pior do que o outro no nível de compreensão, no nível cognitivo, no nível de distúrbio psiquiátrico. E até aqueles que a gente não imaginava que eram pessoas perturbadas, de repente eles surtam, eles aparecem. Eu vou mostrar para vocês hoje alguns desses episódios aqui. Sem falar que, junto a esse manicômio, foi criado uma estatal invisível, chamada Tetabras. A Tetabras é um local onde todos os militares que saíram das suas armadas e foram para dentro do governo federal estão ali para ajudar com que situações que prejudicam o povo brasileiro, elas sejam legitimadas com a presença dessas criaturas dentro do governo. A gente já comentou no nosso papo anterior a figura do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, gente, ele é uma espécie de Seu Creyson, né? Daquele personagem das organizações Tabajara. Eu vou repetir aqui um trecho aqui de uma fala dele, colocando um trechinho a mais, quando ele disse que o povo brasileiro poderia receber, as pessoas mais simples, R$40 mil com as privatizações, com os programas que ele está implementando, que ele está conduzindo, porque isso pertence ao povo brasileiro. Então o povo brasileiro tem que ter acesso a esses bens. Ele, então, demonstrou um lado que nós não conhecíamos, né? Um lado comunista, um lado de Karl Marx, um lado de transformar tudo que pertence ao Estado brasileiro em algo dividido para o povo brasileiro em porções iguais, né? Muito interessante se isso fosse uma coisa de uma cabeça que não mente, de uma pessoa que não mente, que não pratica o estelionato político, o estelionato econômico contra as pessoas que o acompanham. Mas o homem é ministro da Economia. E como ministro da Economia, quando fala algum tipo de insanidade, isso tem que ser tratado, gente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. E não ser menosprezado. É impressionante como é que os meios de comunicação não falaram disso. Se Guedes está dizendo que pode distribuir R$40 mil para uma pessoa pobre aqui no nosso país, para cada pobre no nosso país, por que ele não fez isso com as privatizações que já aconteceram?
com o fatiamento da Petrobras, com a grana que já entrou, por que isso já não foi distribuído para o povo brasileiro? O povo brasileiro está ficando à míngua e mais, está sendo roubado nas reformas que Paulo Guedes está comandando aqui no nosso país. Mas vamos ver aqui a fala do Paulo Guedes, que a gente poderia chamá-lo também de seu Creyson, né? Porque seus problemas se acabaram. Vamos conferir aqui, gente, porque quem não viu o programa anterior, a gente está passando aqui essa fala dele. Vamos lá. Reduz dívida mais rapidamente e, ao mesmo tempo, reforça os programas sociais. Já que isso pertence ao povo, vamos devolver recursos para a população brasileira também. Nós podemos fazer um programa de erradicação. Imagina alguém que está recebendo aí 200, 300 reais, 200 reais de Bolsa Família, e no final do ano, de repente, recebe 40 mil reais. O que são isso? Dividendos da Caixa Econômica, dividendos do Banco do Brasil, dividendos do BNDE, mais a venda de 2 ou 3 grandes estatais. Isso aí é um salto patrimonial para um povo simples que jamais sonhou com isso. Ah, beleza. Então, por que não distribuiu já essa grana, Paulo Guedes? Por que isso não foi colocado como programa de governo lá atrás? Por que isso não é levado ao debate? Gente, o que nós vemos, além dessa fala do Guedes, eu já comentei com vocês que ele mente muito, né? Eu já assisti várias palestras do Paulo Guedes na internet. É impressionante como ele mente em relação à história, em relação à economia, em relação à organização de determinados estados, de como é que alguns governos colocaram seus países numa condição de progresso. Ele mente sobre tudo isso, sobre a história, sobre a filosofia. É uma aberração, mas como ele sabe que ele está falando para uma plateia, normalmente, de pessoas que não têm esse tipo de informação, e ninguém fica checando se ele está dizendo verdade ou mentira, então ele vai despejando isso e muita gente vai acreditando. Esse é um comportamento típico de estelionatários, né, de psicopatas. Não vamos esquecer que Paulo Guedes e Bolsonaro, eles não têm nenhum vínculo. O Paulo Guedes está dentro desse governo porque ele veio para fazer negócio. Ele não é amigo de Bolsonaro, ele não tem história com Bolsonaro, ele nunca foi de partido junto com Bolsonaro, nunca se reuniram em absolutamente nenhum ambiente, exceto quando o Bolsonaro ficou com perspectiva de virar o presidente da República. Ele se acoplou, é lógico que ele está aí ele representa grupos transnacionais dentro do governo brasileiro para fazer negócio. O Paulo Guedes, a gente poderia aqui pegar dezenas de mentiras que ele já falou, mas o UOL aqui fez uma matéria onde mostra aqui as principais mentiras de Paulo Guedes nos últimos anos. Que o dólar a R$5 não chegaria, só se fizesse muita besteira, e que o Brasil só gastaria 5 bilhões com a pandemia, gastamos mais de 600 bilhões até agora, que o Brasil ia crescer 2% mesmo no meio da pandemia, o Brasil caiu 4,5%, que é uma diferença gigantesca, que o dólar ele não passaria de R$5, como eu já comentei com vocês, que haveria grandes privatizações, recuperação em V e por aí vai. E aí você vai ficar perguntando, mas por que é que tantas pessoas perturbadas, elas continuam dentro do governo? É porque os negócios estão sendo feitos. Por que não existe uma grande exposição do Bolsonaro para que as pessoas entendam que esse morticínio que está acontecendo no nosso país não é um morticínio ao acaso? É um morticínio que tem um representante, tem alguém que poderia estar fazendo alguma coisa, está fazendo exatamente o contrário. E aí você vai montando quebra-cabeça, né? Mostrando para vocês aqui de uma forma mais esmiuçada, o que é que está acontecendo. Nós, você, o povo brasileiro, nós estamos pagando o salário de um senhor chamado Diogo McCord, um senhor que é sócio de uma empresa multinacional de consultoria aqui no nosso país, voltada a fazer negócios com privatizações, abocanhar serviços públicos, negócios pelo mundo todo. Os grandes fundos de investimento, eles estão indo agora na água e na luz, na energia dos povos, porque se você não pagar, eles cortam. Então eles podem abocanhar o Estado, regulamentar a forma de fazer reajuste nas tarifas, e aí o povo fica refém, se o povo não pagar, eles cortam a torneirinha, é lucro garantido. Mas nós estamos pagando o salário desse senhor que o Paulo Guedes colocou para ser um dos secretários no Ministério da Economia. E ele teve reunido essa semana com lobistas do setor financeiro, banqueiros, para discutir a privatização da Eletrobras. Eu pergunto para vocês, essa gente estava discutindo alguma coisa relacionada a interesse público? Eles estavam preocupados em baixar a tarifa para o cidadão brasileiro?
em fazer uma melhor prestação de serviço? Ou será que eles estavam pensando em dinheiro? Vamos lembrar que as privatizações, esses investimentos, eles têm grandes aplicações de bancos. Os bancos hoje são instituições transnacionais e se metem em vários negócios, né? São holdings. Eles se metem em construção civil, em petróleo, petroquímica, farmacologia ou farmácia, enfim, uma série de setores da economia de uma maneira geral. Mineração, exploração de tudo quanto é serviço, enfim. E nós estamos pagando ao senhor Diogo Maccord para fazer reuniões com o senhor Pedro Batista, ele que é da 3G Radar, uma dessas instituições financeiras que eu acabei de falar com vocês agora, o senhor Antônio Junqueira, do Citibank /Itaú, olha aí, o que banco tem a ver com a Eletrobras, né? O Felipe Dutra, da Esquadra, que é outra corretora também, outra instituição financeira, o senhor Francisco Navarrete, do Bradesco, o senhor Rodrigo Dias, da XP Investimento, ou seja, estamos falando aí de bancos. Então, nós estamos no meio dessa pandemia, penando, desesperados e vendo os doidos por todos os lados. E isso, como eu digo a vocês, para esconder o que de fato está acontecendo na economia real. Portanto, qual é a possibilidade do Bolsonaro sair? É muito difícil, porque esses setores todos, eles estão tendo a garantia de estarem trafegando com muita velocidade, sem os holofotes, sem a luz, sem o debate público, sem o debate republicano. Eles estão fazendo cada vez mais negociatas, gente do mercado financeiro, de estruturas privadas que estão dentro do Estado brasileiro, pagos com o nosso dinheiro para ajudarem a dilapidar o patrimônio público do nosso país. E cadê o interesse nacional? A Procuradoria-Geral da República deveria abrir uma sindicância ou abrir algum tipo de investigação para saber que negócio é esse de gente do setor privado discutindo como é que eles vão abocanhar o setor público de energia aqui do nosso país. Bom, eu vou estudar um pouco mais esse assunto, gente, mas eu quero falar aqui dos lampejos de loucura que surpreendem a todo momento, né? Eu pensava que o Onyx Lorenzoni era uma pessoa dessa cota aí que tinha algum tipo de saúde mental, né? Mas é um homem que chega num canal como a Jovem Pan e diz que formiga, que inseto, que pulga, baratas, ratos, passarinhos, gatos, cachorros transmitem o vírus da Covid e, portanto, o lockdown não adianta porque alguns desses seres levarão o vírus até você. Então, aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, o doutor Simão Bacamarte, ele está juntando doido com as mãos cheias para dentro desse hospício chamado governo Bolsonaro. Vamos conferir aqui a fala do Onyx Lorenzoni, porque quando me falaram eu não acreditei. Vamos ver aqui o caçador de pulgas. Apresentar aqui uma série de ações que o governo tomou e, por outro lado, muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências no mundo que ela é ineficiente. E por que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam o vírus. A pergunta que não quer calar. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos, dos bichos? Então, gente, segundo o Onyx Lorenzoni, a solução para conter a Covid é a gente matar todas as baratas, todos os ratos, todas as pulgas, todos os cães, os gatos, né? Me lembra um pouco aquela música do Titãs, né? Bichos escrotos, né? Baratas, deixe-me ver suas patas, pulgas, né? Oncinha pintada, enfim. É isso, essa gente que está no poder hoje, eles estão fazendo esse trabalho de distração no meio desse hospício que eles fizeram ser o governo federal, enquanto a área que não é nada doida, uma área que não é nada boba, continua a fazer negócios. A pergunta é, por que os grandes meios de comunicação não estão fazendo esse debate? Por que Bolsonaro, ele é apontado numa falha aqui, noutra colar,
numa fala estúpida aqui, noutra fala estúpida acolá. Ele está percebendo, todo mundo está percebendo que ele não manda nada, que ele é um fantoche. E por que ele não é desgastado até chegar ao impeachment? Porque o impeachment, gente, faria com que essa gente que nós estamos pagando para saquear o Estado brasileiro, eles pudessem ser substituídos. E isso eles não querem. Então, eles vão suportar que nós morramos, né? Quem está morrendo aí é o pobre, é o povo, e enquanto isso estiver acontecendo, eles estiverem fazendo negócios, enfim, o barco vai seguir em frente. A nós compete avisar as pessoas ao máximo que os bolsonaristas que apoiam esse governo, eles estão sendo roubados, eles estão sendo lesados, eles estão sendo ludibriados e eles estão acreditando que apoia alguém que está fazendo alguma coisa de útil para o nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, suas críticas, até o nosso próximo encontro e se a gente for levar a sério o que o Onyx Lorenzoni está dizendo, a gente vai ficar no desespero danado, né? Nenhum ser vivente merece estar perto da gente, porque ele pode ser um vetor da Covid. Bom, durmam com uma dessas. Gente, um abraço, até o próximo encontro.